A alegria de viver. Rafael Llano Cifuentes. São Paulo, 2003. A natureza da alegria. O caráter peculiar da alegria. Todos nós desejaríamos possuir a alegria. Todos nós gostaríamos de torná-la parte integrante do nosso ser, de senti-la sempre lá bem dentro de nós, no fundo da nossa alma. E poder cantar de alegria, rir de alegria, chorar de alegria, amar de alegria. Mas como conseguir algo tão grande? De onde provém a alegria? Como é possível que comece tão efusivamente e se vá embora tão depressa? Como fazer para nunca perdê-la? É difícil responder a essas perguntas, porque a alegria tem uma natureza muito peculiar. Quando se quer adquirir uma coisa comum, sabe-se como consegui-lo. A alegria não. Se perguntarmos a alguém como ganhar dinheiro, responder-nos-á: trabalhe. Se o interrogarmos sobre como aprender matemática, dir-nos-á: estude. Sobre como encontrar emprego, aconselhará: procure-o. Mas se alguém nos questiona sobre como ser uma pessoa alegre, ficamos perplexos. Não sabemos como responder. Ninguém aceita pacificamente que lhe digamos: esforce-se, cante, ria, tenha bom humor. Por quê? Porque a alegria é algo diferente, tem uma natureza singular. Já Aristóteles e São Tomás descobriram o seu caráter peculiar. A alegria, mais do que uma simples virtude, é o fruto, o resultado de uma vivência. Nós diríamos que é como que a manifestação sensível de uma situação interior, ou melhor, o sintoma mais preciso de um íntimo ajustamento pessoal. Se a dor é o sinal, o sensor, de um estado patológico, a alegria é o indicador de um estado de plenitude vital. Assim o expressa Bergson. A natureza avisa-nos por um sinal preciso que o nosso destino está atingido. Esse sinal é a alegria. Onde há alegria, há realização. Se quiséssemos encontrar uma linguagem plástica que pudesse representar esta ideia, diríamos que a alegria é como um radar que se põe em movimento quando percebemos, por uma íntima convicção, que nos estamos dirigindo para o centro gravitacional da nossa existência, que é a felicidade. Não é necessário que estejamos na posse real dessa felicidade. Basta que tenhamos a expectativa real de estar no caminho que a ela nos conduz, como belamente o expressa o Salmo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Basta ter consciência de estarmos enveredando pelo roteiro que nos leva à felicidade. É por isso que ter ou não ter alegria representa como que um diagnóstico definitivo da personalidade humana. É como um teste de qualidade que mede o valor da nossa vida. A estrela do nosso destino. Ainda poderíamos encontrar uma outra imagem mais expressiva: a estrela. Dizem que são homens felizes aqueles que nascem com uma boa estrela. Nós diríamos que são homens felizes aqueles que são fiéis à sua estrela. Porque todos nós nascemos com uma boa estrela, a estrela do nosso destino, da nossa vocação de cristãos. E essa vocação, dada por Deus, não o duvidemos, é uma vocação para a felicidade. Deus está mais empenhado na nossa felicidade do que nós mesmos. A palavra vocação vem do latim vocare, que significa chamar. Todos nós somos chamados à vida para cumprir uma determinada missão. Todos nós fomos objeto de uma convocação. Por isso, todos nós nascemos com vocação. Temos uma estrela brilhando em cima das nossas cabeças, ou, como dizia Schiller, no fundo do nosso peito. Cada um de nós traz a estrela do seu destino. E a felicidade da vida, a alegria de viver,
consiste precisamente em sermos fiéis ao roteiro marcado por essa estrela. O Evangelho diz-nos que os magos, aqueles desconhecidos personagens vindos do Oriente para adorar o menino Deus em Belém, ao verem novamente a estrela que guiara os seus passos e que tinham perdido, alegraram-se muitíssimo, com imensa alegria. Ao utilizar esta redundância, o evangelista pretende frisar a intensidade da sua alegria. Essa estrela símbolo da nossa vocação de cristãos está gravada a fogo no fundo do nosso ser. É ela que marca o sentido da nossa vida. E quando o nosso caminhar percorre essa trajetória, a nossa natureza inteira, nas suas mais íntimas raízes, alvoroça-se também com imenso gozo. Por isso, dizíamos antes que a alegria é como um dispositivo oculto, um radar, que nos vai orientando com os seus avisos. Sim, é por aqui. A rota é certa. As dificuldades momentâneas, vale a pena superá-las. O nosso destino eterno está lá no fim deste nosso navegar terreno. E parece que até a fibra mais escondida do nosso ser estremece de alegria. A alegria, um critério para classificar os homens. Compreende-se assim que a alegria seja um dos critérios mais seguros para estabelecer uma divisão fundamental no gênero humano. Há mais verdade, um valor mais autêntico, onde há mais alegria. O valor de uma personalidade mede-se pela altura, profundidade e duração das suas alegrias. Poderíamos, assim, determinar 3 grandes grupos. Os homens que têm uma estrela definida são os homens que vivem uma alegria permanente. Os homens que perderam a sua estrela são os homens tristes, negativos, pessimistas. E, por último, os homens que seguem estrelas cadentes, meteoros, homens flutuantes, de alegrias passageiras e intermitentes. Os homens com estrela são aqueles que enxergam no firmamento da sua alma a estrela da vocação, que representa sempre um sentido definitivo para a sua vida, e, portanto, um norte, um ideal, uma esperança. Essa esperança no futuro é a grande consoladora do presente, porque, como escreve São Tomás, a autêntica alegria é como um antecipado sabor da felicidade eterna, limiar de um júbilo que não há de terminar nunca, penhor e garantia que confirma o coração na sua esperança de terminar um dia mergulhado na própria fonte inesgotável da alegria. Estes são os homens a quem dedicaremos mais adiante a nossa maior atenção. Os homens sem estrela são os sem destino. A alegria da existência perde-se quando seu rumo se desvanece. Porque, como escreve Dostoiévski, o segredo da existência humana consiste não apenas em viver, mas também em encontrar o motivo para viver. E que motivo há para viver quando se pensa que tudo vai acabar entre as escuras paredes de um mísero túmulo? É por isso que Albert Camus, paradoxalmente considerado o grande cantor da alegria mundana, nos diz que a existência humana é um perfeito absurdo para quem não tem fé na imortalidade. Os homens sem estrela são sempre homens com uma forte predisposição para a depressão, ou melhor, na expressão característica de Sartre, são homens nauseados da existência, criaturas fadadas impreterivelmente à tristeza. E há, por fim, os homens que seguem estrelas cadentes. A grande maioria das pessoas guia-se por cometas de consistência gasosa, transeunte. Muitos já tiveram em determinados momentos da sua vida algumas dessas experiências. A festa que tanto os atraiu e terminou melancolicamente. Essa passagem do amor romântico para as responsabilidades rotineiras do lar. Um êxito longamente esperado que termina no esquecimento de todos. O tédio depois da explosão sexual,
A saída de um cinema ou de uma reunião alegre num domingo à noite, quando uma lofada de ar fresco lhes diz: amanhã, segunda-feira, a monotonia de sempre. Alegrias que animam e decepcionam. Pobres alegrias humanas que são como um passarinho. Um frágil passarinho que aninhamos na concha das mãos, zelosamente protegido contra tudo que possa perturbá-lo, e que, de repente, por qualquer motivo banal, um movimento precipitado, um pequeno ruído, um vento leve, alça voo, deixando na concha vazia das nossas mãos a tristeza da sua ausência irreparável. Como é frágil a nossa vida quando a alegria pode desaparecer a qualquer momento. Com um piscar de olhos da nossa saúde ou do nosso sucesso, como um passarinho assustado. Sem dúvida, uma parte substancial do gênero humano vive dessas alegrias passageiras, como cometas, atrativas e, nessa mesma medida, decepcionantes. As falsas alegrias. A sede de felicidade. Se repararmos bem, tudo o que fazemos tem em vista satisfazer a sede de felicidade que se aninha em todo ser humano. E a tragédia do homem consiste precisamente em procurar satisfazê-la em fontes falsas ou insuficientes. Recordo agora uma longa e quente noite de verão num velho trem europeu. Uma criança começou a chorar no compartimento. Choro interminável e irritante. A mãe tentava acalmá-la de diversas maneiras, sem consegui-lo. Até que, de repente, se lembrou de abrir uma garrafa e dar de beber à criança. Esta ia bebendo, ansiosamente, até que a água acabou. Pouco depois, dormia placidamente. Estava com sede e não sabia. Quando se vêem tantas pessoas tristes ou angustiadas, suspirando por uma saúde melhor, decepcionadas com a sua situação profissional ou econômica, inconformadas com a vida, choramingando as suas mágoas, lembro-me daquela criança chorando no meio da noite. Estão com sede, mas não sabem como satisfazê-la. Não sabem que, como o servo que deseja as fontes das águas, a nossa alma tem sede do Deus vivo. Desejamos a felicidade e vamos à sua procura. Mas depois, quando observamos que as alegrias humanas se vão embora, despedindo-se com um gesto nostálgico, deixando-nos a saudade do tempo que passa e não volta, quando vemos o sinal dos anos marcando o rosto dos nossos pais, quando um ente querido se separa de nós, nessa imensa despedida que é a morte, verificamos que os pequenos regatos das alegrias terrenas, sempre eventuais e evasivas, não bastam. Suspiramos pelas águas da fonte cristalina. Quando a beleza humana nos deslumbra com seus encantos, e com a passagem do tempo murcha e se dilui como as prometedoras bolas de algodão doce na boca das crianças, sentimos sede. Levantamos a cabeça como o servo para encontrar sentido e norte. Sonhamos com a fonte de águas abundantes. Quando o amor passa ao nosso lado e depois se embaça por ridículas desavenças, por pequenas infidelidades e ciúmes, por essas inesperadas decepções e especialmente por esse temor sempre presente de poder perdê-lo, sentimos uma sede ardente, como aquela que experimentava Goethe quando escrevia: no meio de todos os prazeres, eu me sentia como uma ratazana envenenada que corre para todos os buracos e saboreia tudo que é úmido e devora tudo que lhe parece comestível e sente as entranhas queimadas por um fogo inextinguível e abrasador. Palavras que evocam aquelas outras comovedoras de Santo Agostinho. Privado desse alimento interior que eras tu, meu Deus, sentia-me vazio, cheio de tédio, e a alma chagada lançava-se fora de si, ávida de acalmar miseravelmente, em contato com as criaturas, a sede que a devorava.
Quando uma nobre ambição nos leva a lançar-nos no empreendimento, que constitui um forte desafio para a nossa capacidade criadora, e a ele nos lançamos com todo empenho e energia, e com o decorrer do tempo verificamos que os resultados mesquinhos são desproporcionados para esforços tão crescidos, sentimos, lá no fundo, a par da tentação do desânimo, um grito penetrante, como o clamor do organismo, quando a falta de água afeta já as suas funções vitais. É uma sede que compromete toda a vida, que polariza todas as paixões. É a sede de Deus. Mas o homem não o sabe, e chora desconsolado como uma criança no silêncio da noite. Esse pranto tem muitos nomes: prostrações dissimuladas, conflitos latentes, frustrações não confessadas, esse querer e não saber, esse sair e viajar sem chegar a porto algum, esse imaginar e procurar sem encontrar, essa melancolia, essas saudades, essas tristezas diluídas no próprio sangue. O homem tem necessidade de Deus e ignora-o. Busca a imagem perdida da fonte original. A fonte cria a sede, e a sede leva-nos à fonte. Deus criou-nos com essa sede de felicidade e é ela que nos empurra para Ele. Por isso, as decepções e até as próprias frustrações podem ser extraordinariamente úteis. Ajudam-nos, como ao animal sequioso, a apurar o nosso instinto religioso que parece dizer-nos: não é o charco da satisfação dos sentidos, da vaidade e da glória vã que há de satisfazer-me. Não. Elas não conseguem preencher esse desejo imenso de felicidade que sinto. Corre! A fonte não está tão longe. Esse instinto é o que nos salva, porque nos remove do lugar em que vegetamos como burocratas da rotina, na qual estamos incrustados como moluscos, achatados, sem verticalidade. Esse instinto grita-nos: tu estás feito para outras alegrias mais altas, mereces mais, tens a dignidade de um filho de Deus. Vamos, levanta-te! Oxalá as nossas tristezas e angústias, essas alegrias insuficientes, nos façam exclamar como ao filho pródigo: sim, levantar-me-ei e irei à casa de meu pai. Sinto-me órfão, tenho nostalgia do meu lar. Pobres daqueles que não sabem auscultar e decifrar a entranha essencial da sua tristeza, a sua imensa saudade de amor, o significado mais profundo de sua sede. Pobres daqueles que se contentam com a sua precária alegria fisiológica e vegetativa. Ai de vós! Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.